Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vamos começar a nossa live da semana, verticalizando toda segunda-feira às 9h30 da manhã até às 10 horas. Sempre um conteúdo novo para vocês, de jardins verticais, infraestrutura verde urbana. A live de hoje é sobre nutrição e adubação de jardins verticais. Já tem um pessoalzinho entrando por aí. Bom dia para todos vocês. É um prazer imenso recebê-los aqui nessa live. E quero dizer para vocês que, para quem perder alguma parte desse conteúdo, nós disponibilizamos depois no nosso canal do YouTube, Vertigarden Brasil. Vocês vão receber por lá todas as lives que a gente grava por aqui do Verticalizando, tá bom? Então acho que já entrou um pessoalzinho bacana aí. Deixa eu acenar aqui para algumas pessoas. Muito bom estar aqui com vocês. Olha só, não para de entrar uma galera, tá acenando. Pessoal, vamos lá, vamos começar? Vamos nessa então. Deixa eu direcionar aqui a tela para vocês. E nós vamos começar então com a nossa live do Verticalizando. Quero deixar o meu bom dia para todos vocês. Quero dizer que a live de hoje, ela é sobre o tema da adubação dos jardins verticais. Tá joia? Vamos falar de nutrição antes da adubação. Aqui a nossa folhinha. E é uma adubação geral. Nós vamos ver um geralzinho, mas nós vamos ver principalmente o conteúdo de jardim vertical. Agora, o que eu gosto de dizer sempre para vocês, pessoal, é que nós, paisagistas, somos compostos por equipes, por pessoas multidisciplinares, né? O que eu quero dizer é o seguinte: dentro do paisagismo, nós temos aqui os engenheiros agrônomos, nós temos os engenheiros florestais, nós temos os arquitetos, nós temos os biólogos, nós temos os decoradores, nós temos os jardineiros, nós temos os jardinistas, nós temos os autodidatas, nós temos os amantes da natureza, nós temos as pessoas mais amadores que estão começando a engrenar nesse mundo das plantas, né? Então, frente a essa diversidade que a gente tem, quando a gente fala em adubação, isso aqui é um tema muito técnico, é um tema muito complexo, né? Quem mais desse grupo aqui tem afinidade com esse tema, eu vou grifar aqui para vocês, é essa galerinha aqui, ó, os engenheiros agrônomos, tá joia? Ou os engenheiros florestais, né? Esse pessoal tem no seu conteúdo programático, né, quando eles estão lá fazendo a graduação em engenharia agronômica ou engenharia florestal, matérias voltadas somente para adubação, né? Então, isso faz com que a gente tenha que tentar resumir aqui de uma forma bem prática para vocês. Vamos ver tudo que a gente vai conseguir passar aqui para vocês, tá bom? Quero dizer que a nossa live Verticalizando, ela acontece toda segunda-feira às 9h30 da manhã. E para você que perder essa live, você pode pegar o conteúdo, olha só, aqui no YouTube, tá? Vertigarden Brasil. E se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu joinha, deixa aí o like pra gente, que isso faz muita importância pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar para vocês que antes de adubação, nós temos que falar em nutrição. Então nós temos alguns nutrientes, né, que são muito importantes para as plantas. Ah, André, o nutriente é o tal do NPK. Eu aplico o NPK 10-10-10 lá nas minhas plantas. É disso que você está falando? Olha, gente, é também. O NPK, ele faz parte aqui dos macronutrientes, né? O que é o macronutriente? Vamos dizer assim que o macronutriente é aquilo que a planta precisa
em maior quantidade, né? Então, o macronutriente é o que a planta precisa em maior quantidade. O que é isso? É o N, é o P e é o K, né? O que é o NPK, né? O NPK é o nitrogênio, é o fósforo e é o potássio, tá joia? Mas nós temos também aqui, olha, o magnésio, o cálcio e o enxofre, tá joia? Então, aqui nós podemos dizer que nós temos os macronutrientes primários e os macronutrientes secundários, tá joia? Então, se você disponibilizar, por exemplo, um NPK 10, 10, 10, quer dizer que você está dando 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Se você disponibilizar um NPK 4, 14, 8, olha lá, você está dando muito mais fósforo para a planta. E o que isso quer dizer? O fósforo, ele age na planta de uma maneira diferente que o nitrogênio age na planta. Nós já vamos ver isso daqui a pouquinho, tá joia? Mas guardem na cabeça, olha, NPK, se você estiver dando só NPK para a planta, você está deixando de dar as outras coisas que a planta precisa, que aqui são os que elas usam em maior quantidade, olha, magnésio, cálcio e enxofre. Aí quando nós vamos para os micronutrientes, nós temos cobre, nós temos cobalto, nós temos o molibdênio, nós temos o manganês, nós temos o ferro, nós temos o zinco, né? Nós temos aqui o níquel, né? Então são vários outros micronutrientes que também são responsáveis pela formação da planta, tá? Então, o micronutriente é aquilo que a gente precisa em menor quantidade. Então, macronutriente, maior quantidade, micronutriente, menor quantidade. Poxa, André, que bacana, hein? É muito bacana. Primeiro a gente tem que aprender quem são os nutrientes, né, que a planta precisa ter para conseguir ter uma boa formação. E dentre eles, olha lá os principais, NPK. E aí o NPK tem várias formulações, as duas mais conhecidas é o NPK 10, 10, 10 ou o NPK 4, 14, 8. Normalmente esse aqui a gente usa mais para plantio. Por que para plantio? Porque o fósforo é um nutriente que age na raiz, na formação da raiz. E como a raiz da planta é a boca da planta, é por onde ela come, eu primeiro tenho que fazer, quando eu planto, eu tenho que dar muito fósforo para ela. Para quê? Para ela comer bastante fósforo, formar bastante boca, para dar então ter boca suficiente para comer o restante dos nutrientes que eu vou disponibilizar. O 10, 10, 10 eu uso mais numa manutenção. Agora, quando você usa somente isso, você está deixando de fornecer para a planta o que é muito importante, né? Olha lá, os outros macronutrientes, que são os macronutrientes secundários, e todos os outros micronutrientes. Ah, André, mas eles são importantes para a planta sempre? Sim, tem uma coisa chamada lei do mínimo. Vocês sabem o que é essa lei do mínimo? Olha só, pessoal, aqui eu desenhei para vocês um barril, o barril do Chaves. Lembra do Chaves, da Chiquinha, do Kiko, do Nhonho, né? Olha só, essa é a lei do mínimo. A lei do mínimo é a lei desse barril. Então vamos dizer que esse barril, para ele estar cheio d'água, né? Vamos dizer aqui, ó, que esse barril está cheio d'água, né? Para ele estar cheio d'água, ele tem que estar com todas as paletas de madeira aqui completas até a boca. Então vamos dizer que cada paleta dessa é um nutriente. Então aqui eu tenho nitrogênio, aqui eu tenho fósforo, aqui eu tenho potássio, aqui eu tenho manganês, aqui eu tenho cálcio, aqui eu tenho enxofre, aqui eu tenho magnésio, aqui eu tenho ferro, o zinco, o molibdênio, o manganês, o cobre, né? E assim por diante. E vamos dizer que o nitrogênio, olha, eu tenho ele até aqui em cima. Vamos dizer que o fósforo, eu tenho ele até aqui em cima. Potássio também. Mas digamos que a madeirinha aqui do magnésio, olha, está aqui. Então, o que acontece? Ó,
mesmo que eu tenha todos os nutrientes sendo representados por essa madeirinha do barril, até aqui em cima, é o magnésio que vai fazer essa água aqui transbordar, né? Então, ou seja, o nutriente que eu tiver em menor quantidade é aquele que vai fazer a planta não se desenvolver tanto. Então, se eu não tiver esse magnésio, né, aqui, até aqui em cima, olha, a planta ela vai sempre representar o quê? Uma deficiência nutricional. Então lembra, pessoal, a gente não consegue usar só NPK, falta os outros, falta os micros. E aquele que eu tiver em menor quantidade é que vai fazer com que a planta não se desenvolva. Tá joia? Então, para isso, a Vertigarden desenvolveu alguns adubos. Olha só, esse é o adubo de macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. E ele é um adubo primavera-verão. Por quê? Porque ele tem muito mais fósforo, tá joia? E ele também é usado muito no plantio. Aqui eu tenho um outro adubo que também é macronutriente, só que ele é o outono e inverno. Olha só, são os mesmos, olha, nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. Só que nesse eu tenho mais fósforo e nesse eu tenho mais potássio, porque o potássio é um adubo muito bom para a gente usar no inverno, uma vez que ele age na abertura dos estômatos, tá joia? E aí, para complementar esses adubos macro, eu tenho aqui o adubo complemento, que são os micronutrientes. Olha lá, magnésio, enxofre, boro, cobre, manganês, ferro, molibdênio e zinco, tá? Então, todos os micronutrientes, então eu vou sempre usar na proporção de 2 para 1. 2 do macronutriente para 1 do micro. Se eu for usar 2 tampinhas desse, eu uso uma tampinha desse sempre junto para quando eu fizer a minha fertirrigação. E eu já vou falar disso para vocês. Olha só, estamos no horário. Então a gente viu que a lei do mínimo, ela precisa disponibilizar todos os nutrientes de forma que eu consiga ter todos eles, ó, aqui em cima. Porque se o magnésio, por exemplo, faltar, esse barril vai transbordar e todos os outros nutrientes que estão fornecidos de forma adequada não vão ser suficientes para a planta se desenvolver da maneira que ela tem que se desenvolver, ocasionando uma coisa que nós chamamos de deficiência nutricional. A deficiência nutricional, você pode enxergar ela através dos próprios olhos, através de uma análise visual. Então vamos falar de deficiência nutricional? Olha só, pessoal. Então aqui nosso quadrinho, olha, deficiência nutricional. O que é isso, pessoal? Bom, acontece que os nutrientes nas plantas, os nutrientes, tem alguns que se movem dentro da planta e tem alguns que não se movem dentro da planta. Por isso eu tenho nutrientes que são móveis e nutrientes que são imóveis, tá joia? Então, por exemplo, se eu pego aqui uma plantinha, vamos lá, eu vou desenhar aqui uma plantinha para vocês. Tá? E eu sei que aqui em cima eu tenho as folhas jovens, né? Por causa do quê? Da gema apical. Então aqui em cima eu tenho a gema apical, né? Então vou fazer aqui a minha geminha apical aqui, ó, bem bonitinha, né? E aqui para baixo do solo, na raiz, eu tenho a gema apical da raiz, que não se chama gema apical, ela se chama coifa. Ai, André, quanto nome, preciso saber tudo isso. Não, gente, isso aqui é só para a gente ir estudando, né? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que estudar muito. Para quem quiser uma dica, tem um livro chamado ABC da adubação, que é um livro do professor Malavolta. Para quem quiser uma dica legal para se iniciar nesse mundo da adubação, eu recomendo ler esse livro aqui, ó, ABC da adubação do professor Malavolta,
tá? É um livro super legal que vocês vão conseguir se inteirar desse universo todo. Mas o que eu quero dizer aqui, por exemplo, é que se eu tenho aqui as folhas jovens, aqui mais para baixo eu tenho as folhas velhas. E aí eu sei que o nitrogênio, por exemplo, é um adubo que se desloca. Ou seja, se tiver faltando nitrogênio na planta, o que acontece? Esse nitrogênio que está aqui na folha velha, ele vai se locomover em direção à folha jovem que está nascendo lá em cima. Então, essa folha velha é que vai apresentar o sintoma. E aí o que acontece? A folha começa a ficar verde, amarelado. Nossa, André, então se eu ver que minha planta está com uma folha velha, verde amarelada, pode ser que ela esteja com deficiência de nitrogênio? É isso mesmo. Agora, se esse amarelo estiver na folha jovem, pode ser que seja uma deficiência de ferro, que é um micronutriente. Por quê? Porque o ferro, ele não se desloca dentro da planta. O ferro não vai sair da folha jovem e ir aqui para a folha velha. Então, eu tenho essa folha amarelada jovem. Então, se a folha é amarela velha, o sintoma é de falta de nitrogênio. Se é uma folha jovem, o sintoma é de falta de ferro. Agora, se é uma folha velha, onde eu tenho aqui um V meio enferrujado, assim, ó, meio azulado, meio até azulado, assim, ó, aqui na folha velha, isso aqui é uma deficiência de fósforo, tá? Então, esse é um sintoma de fósforo. Poxa, André, então eu consigo fazer o que nós chamamos de análise. Vamos botar aqui para vocês, olha. Análise visual. Uma análise visual. Ou seja, com os meus próprios olhos, eu consigo ir no campo. Aqui, olho bonito, hein? Vou fazer aqui um olho bem azul. Indo no campo e identificando visualmente qual é o tipo de deficiência que a planta apresenta. Poxa, André, mas às vezes nem sempre é possível fazer essa análise visual. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma análise de solo. Ou seja, eu vou aqui pertinho da planta, prego um instrumento que se chama trado, e aí existem vários tipos de trado. O mais comum é o trado holandês, e com esse trado, que ele tem uma espécie de uma rosca, a pessoa pega ele aqui assim, ó, né? Vai lá no solo, ó, e coleta uma amostra de solo e manda essa amostra para o laboratório. Essa é uma outra maneira. Agora, existe também essa mesma pessoa, ela pode ir na planta e pegar umas folhas. Ela pega as folhas, coloca dentro de um saquinho, e isso aqui é uma análise de folhas. E ela manda a folha para o laboratório, tá? Então, nós temos o tipo de análise visual, tá? Que é o mais comum, você vai no campo e identifica, e nós temos o tipo de análise de solo ou análise de folhas, tá joia? E aí eu mando isso para o laboratório, para quê? Para eu ver que tipo de nutriente está faltando na minha planta. Se a minha planta está com deficiência de nitrogênio, eu tenho que botar mais nitrogênio. Se a minha planta está com deficiência de potássio, eu vou botar mais potássio. Se está com deficiência de ferro, eu vou colocar mais ferro. Agora, se eu vou fazer o plantio, eu vou colocar mais fósforo. Se eu vou fazer uma manutenção, e essa manutenção está sendo feita no verão, eu posso fazer uma manutenção com mais nitrogênio. Se ela está sendo feita no inverno, eu posso fazer com mais potássio, né? E assim por diante. Então eu tenho os adubos, né? Como é que são os adubos, gente? Os adubos, assim, grosseiramente falando, nós temos os adubos orgânicos e os adubos minerais. O que acontece? Os adubos orgânicos são aqueles provenientes dos animais ou das plantas.
Então, por exemplo, proveniente dos animais, cocô de galinha, que é o que nós chamamos de cama de frango. O que mais? Esterco, farinha de ossos, né? E os provenientes das plantas, né? Então nós temos aqui coberturas mortas, né? Que nós chamamos de mulching, né? Que são as coberturas mortas, né? Enfim, nós temos vários tipos, né? Vinhaça, por exemplo, que vem da cana de açúcar, né? Vários tipos de adubos orgânicos, tá? Agora, os adubos minerais são aqueles que vêm da indústria química. Ai, André, mas meu Deus do céu, a indústria química, gente, são rochas, tá? E através das rochas nós tiramos os minerais, tá? E aí o conceito mais legal que eu gosto de usar é onde mistura os dois, que é o que nós chamamos de adubo organo-mineral, tá? Os adubos organominerais, tá? Então, basicamente, esses são os tipos de adubo. O adubo, ele tem um nutriente lá dentro dele. Então, tem diversos tipos de adubo, né? Poxa, que tipos de adubos nós temos? Poxa, nós temos o nitrato de cálcio, né? Nós temos o DAP, né? Nós temos o MAP, né? Que mais que nós temos? Gente, a gente tem uma diversidade de adubos, né? Cloreto de potássio, né? Então, a gente tem uma diversidade de adubos, e aí eu sugiro sempre, então, que vocês estudam, olha só, o livrinho do professor Malavolta, se vocês quiserem se adentrar mais a isso aqui. Hoje, o que eu estou querendo mostrar para vocês é uma parte holística, né, da adubação, porque nós temos vários tipos de aplicações, né? Que tipos de aplicações são essas? Nós temos adubos que eles vêm em formato de grânulos. Existem adubos que vêm no formato de pó solúvel. Existem adubos que vêm no formato de concentrado emulsionável. Existem outros que vêm no formato solúvel, líquido solúvel ou super solúvel, tá? Então são vários tipos de adubos, tá? Para cada tipo de aplicação, tá joia, pessoal? Então, como fazer a aplicação correta dos adubos? Vamos ver? Nós vamos falar de aplicações de adubos para quê? Para jardins verticais. Jardins verticais. Vamos lá, dá uma corrigida aqui. Joia? E aí, nos jardins verticais, a gente não costuma usar o pó solúvel. Nós não costumamos usar o concentrado emulsionável. O solúvel, às vezes, mas o que a gente usa mesmo, ou são os grânulos, que aí a gente usa grânulos de liberação lenta, ou os adubos super solúveis. Mas, como eu estou vendo aqui, nós já estamos perto da finalização da nossa live e, portanto, pessoal, eu queria finalizar aqui dizendo para vocês que na próxima live do Verticalizando, que acontece toda segunda-feira às 9h30 da manhã, nós vamos continuar essa brincadeira da adubação nos jardins verticais. Para quem perdeu o conteúdo, acessa lá o YouTube, olha só, Vertigarden Brasil com André Bailoni, deixa um like pra gente, isso é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo. E para quem quiser se aprimorar mais ainda nesses conteúdos, nós temos a Universidade Vertigarden, os cursos presenciais
da Universidade Vertigarden. Eles vão acontecer nos dias 7 de outubro, 8 de outubro e 9 de outubro. André, são 3 dias? São 3 dias seguidos. O que a gente vai ver no primeiro dia? É uma imersão no quê? Jardins verticais hidropônicos da linha Home Light. O que é isso? São jardins verticais de menor escala, né? Até 50 metros quadrados da linha da Vertigarden. No dia 8 de outubro, nós temos uma imersão em jardins verticais corporativos, que são jardins verticais de larga escala, maior que 50 metros quadrados. E aí no dia 9 de outubro, nós temos uma imersão em telhado verde. Então, pessoal, são 3 dias de muito conteúdo. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 18 horas da tarde. É aqui aonde? Em Piracicaba, São Paulo. Fica 160 quilômetros da capital. E a surpresa que eu tenho para vocês é a seguinte, eu acho que vocês vão gostar. Olha só, 15% de desconto para todos vocês que assistiram a live. Como vocês fazem para acessar esses 15% de desconto? Olha só, vocês vão ligar nesse número aqui ou mandar um WhatsApp 19 989 01 1162. Se você está com uma canetinha aí, anota, porque só serve se você mandar um WhatsApp para gente ou se você ligar e falar diretamente com quem? Com a Isadora. Então você vai ligar aqui, vai falar com a Isadora e a palavra secreta é verticalizando. Então, para você que mandar um zap ou para você que telefonar, olha meu telefoninho aqui, então ou zap ou telefone e falar a palavra verticalizando, você vai ter 15% de desconto aonde? Nos nossos cursos. Tá joia, pessoal? Então é isso. Para você que curtiu, deixa aí um like pra gente e vem com a gente para a próxima Verticalizando, toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Tá joia, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!